Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso programa Fé Podcast. Mais uma vez estamos aqui, o melhor programa cristão que existe é o nosso. Amém. Bem, olha, nós estamos aqui com o nosso bem-amado pastor Tito Louvável, ele que vai falar do último acontecimento antes da segunda vinda de Cristo. Ele que trouxe esse tema rico e abençoado. Mas antes, porém, subscreva o nosso canal, deixa o teu like, vai, assina o sininho das notificações para ter informado de todo o conteúdo que tem a ver. O melhor conteúdo religioso é aqui nesse canal. As honras de casa, como de sempre, vou saudar o nosso bem-amado pastor. Paz e graça. Graça e paz. Meu pai, como estás? Graças a Deus nós estamos bem pela graça do Senhor. Tito Vibinga Domingos Munundo é meu nome. Somos pastor no Centro Geração de Fé, Igreja Evangélica Pentecostal Missão da Reconciliação em Angola, MER. Centro Geração de Fé, situado ali no município de Cacoaco. Atualmente é Kazenga ali, não é? É Kazenga. Município de Kazenga, Distrito Urbano 11 de Novembro, bairro Candua, Rua da Cical. Está ali a nossa igreja, na qual eu tenho pastoreado. Bem. Vai nos falar um pouquinho do processo da tua conversão. Como é que correu esse processo? Embora eu sei um pouquinho dessa história, né? Porque meu pai na fé é o homem que me instruiu. Mas eu quero que os nossos bem-amados querem ouvir um pouquinho dessa trajetória. Como é que foi o processo da tua conversão? Glórias a Deus. O processo da minha conversão ao falar sobre isso é algo que me deixa emocionado. Porque a minha conversão é um dos aspectos que Deus, em minha vida, marcou toda a diferença e fez com que eu tivesse uma paixão enorme, tanto por Deus e também pelo Evangelho de Cristo. Pois eu nasci e cresci no seio de uma educação cristã, religiosa. Minha mãe é católica ferrenha, líder no departamento de mulheres, lá na Igreja Católica. Ela foi durante muito tempo tesoureira lá do grupo da Promaica, né? Promaica, que é um grupo de mulheres dentro da Igreja Católica. Então eu cresci praticamente no seio católico. Mas quando eu tive 18 anos de idade, eu me desviei da fé durante muito tempo. Na minha adolescência eu tive um período muito drástico da minha vida. Eu caí na delinquência, era pertencente a um grupo de jovens do bairro que faziam práticas de violência, várias práticas cruéis, né? Todas associadas à delinquência. E tive durante muito tempo também preso no consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Praticamente a minha adolescência foi terrível. Eu fui alguém que estava voltado em uma vida muito distante de Deus e que também tinha confusões constantes. Minha vida era marcada pelas confusões. O bairro onde eu cresci, conhecem a minha história e sabem que eu fui alguém que era muito metido em confusões. Eu estava sempre em confusões e minha mãe sempre creu que um dia Deus poderia fazer graça e mudar a minha vida. Tanto que ela dizia e disse a mim, depois da minha conversão, que lá no grupo da igreja, ela intercediam constantemente a meu favor. Em 2010, isso é no dia 24 de dezembro de 2010, eu tive a oportunidade de ter um sonho. Deus falou comigo em sonho. Eu sonhei que no dia 24 de dezembro eu poderia morrer. Portanto, com esse sonho eu fiquei apavorado, preocupado com o sonho. Eu disse, bem, parece que esse sonho é um sonho que teve um impacto muito significativo para mim, porque parecia que o sonho era bem real. Entretanto, eu decidi que naquele dia eu não poderia consumir bebida alcoólica, ficaria sóbrio, e que se fosse para morrer, eu morreria sóbrio, veria a minha própria morte sóbrio, não bêbado, distraído. Naquele mesmo dia, nós estávamos em nossa rua com os jovens. Quando é período natalício, há sempre aquelas festividades nas ruas.
Portanto, um grupo de jovens pertencentes a uma turma da palavra, ligada anteriormente a um grupo interdenominacional, Ministério dos Inconformados com o Mundo, na qual o pastor Eduardo Moraes era o líder daquele mesmo grupo. Dois jovens, o irmão Francisco Cerqueira e o irmão José Capingala, foram então a nós e nos abordaram para podermos discutir a respeito da fé cristã. Eu já num tom filosófico, armado em filósofo ateu, tentei a todo custo contrariá-los, mas eles insistentemente pregaram a palavra, e naquele dia eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. A posteriori, os irmãos começaram a me discipular, iam para a minha casa ensinando a palavra, e eu praticamente abandonei o mundo como conhecia anteriormente e me dediquei a estudar a palavra e a servir ao Senhor, aprendendo aos pés do nosso pastor Eduardo Moraes, que era o nosso mestre da palavra, e nos ensinou. Hoje somos o que somos. Depois daquele período jamais deixei a Cristo e nunca mais deixei de deixá-lo. Amém. Amém. Bem, amado pastor, e como foi a reação dos teus amigos quando perceberam que você já não poderia fazer parte do mundo deles? Como é que eles reagiram? Bem, a minha conversão foi mesmo bem radical. Eu anteriormente cantava o duro, Tudo né? certo. Eu cantava com o duro. E naquela altura, nós éramos praticamente eu e o meu irmão, que hoje também é pastor, irmão do Gala Monteiro, profeta Paz. Um abraço, aproveitando já a ocasião. Né? Nós éramos cantores do nosso grupo. Nós temos um grupo que era denominado os Quebradabad. E nós éramos praticamente os cantores dentro do grupo Quebradabad. A nossa conversão criou um impacto muito grande, porque, né, querendo ou não, o grupo, de qualquer forma, poderia se desvincular com a nossa conversão. Obviamente que os nossos amigos anteriores não tiveram uma percepção boa, e nós, com aquela conversão bem radical, queríamos nos abster de tudo e de todos, pensando que estar em Cristo era necessariamente se afastar das pessoas do mundo, era ser radical ao ponto de não querer nenhum tipo de relacionamento com as pessoas que nós convivíamos anteriormente. Que foi fatal, mas de certa forma contribuiu para que nós tivéssemos um crescimento muito acelerado naquilo que é a palavra do Senhor. Então, para responder à pergunta, não foi um impacto positivo para os nossos amigos, né? Foi um impacto negativo, e eles diziam na altura: isso é emoção, daqui a nada, essa emoção passa e vocês vão voltar, isso é só um tempo. Mas lá foi para valer a nossa conversão. Nós éramos conhecidos pelo bairro todo, voltado a uma vida totalmente oposta à vontade de Deus, voltado mesmo à delinquência. E quando nós nos convertemos, aquilo se tornou notório na comunidade. Tanto que a nossa conversão foi um assunto, uma notícia no bairro, como se diz, né? Portanto, é isso, né? Amém. Amém. Bem, ficou aqui o essencial. Nosso bem amado pastor já contou um pouquinho da sua história. Vamos ser mais longa ao nosso tema. Meu pastor, o que vai acontecer antes da segunda vinda de Cristo? Pode nos explicar um pouquinho sobre esse processo? Ok. Bem, antes de entrar e responder à pergunta, antes de entrar no tema em si, nós precisamos situar os irmãos de tal modo que os irmãos possam estar abalizados no tema em questão. Porque é um tema que, além de ser bíblico, é um tema de cunho teológico. E por ser um tema de cunho teológico, nós precisamos situar os irmãos para que os irmãos estejam realmente conectados ao tema e possam desfrutar do tema como deve ser. Por exemplo, né, o tema ligado à segunda vinda de Cristo está associado à teologia sistemática. Para dizer que a teologia sistemática é a teologia que se ocupa em estudar a Bíblia de forma agrupada em tópicos, e dentro disso nós encontramos a teologia, ou seja, nós encontramos a escatologia,
que é um dos ramos da teologia sistemática que se ocupa em estudar a respeito das coisas futuras. A palavra escatologia, no grego, é a junção de duas palavras, uma palavra aglutinada, onde nós encontramos a palavra skatos e a palavra logos, ou logia, né? Skatos, que significa últimas coisas, ou coisas futuras, e logos, ou logias, que significa estudo ou doutrina. Então, juntos, a palavra significa doutrina das últimas coisas, ou então doutrina das coisas futuras. E ao estudarmos a respeito disso, nós vamos perceber que existem, para além disso que eu disse aqui, não é? Na teologia sistemática, nós encontramos visões antagônicas ligadas à escatologia. A escatologia bíblica é um dos assuntos mais polêmicos e enigmáticos no seio cristão. Para alguns ainda é um mistério falar de escatologia, mas é um assunto muito importante dentro das escrituras sagradas. Só para ter noção, 40% das escrituras se ocupam em falar de profecias. Porque quando você entende assim, 40% das escrituras elas são proféticas. E além disso, né, tem mais outro detalhe que eu acho que é interessante quando nós estamos a estudar escatologia, porque poderíamos fazer uma pergunta: por que é que nós devemos estudar escatologia? Devemos estudar escatologia primeiro porque 40% das escrituras se ocupam em falar a respeito da escatologia. E não é outro detalhe que eu acho interessante no tocante à vinda de Cristo, porque a escatologia é abrangente. Nós podemos encontrar dentro da escatologia, estudar a respeito da morte, da ressurreição, estudar a respeito do juízo, estudar a respeito do inferno, estudar a respeito da segunda vinda de Cristo, que é um dos assuntos que está no pacote da Bíblia como sendo os assuntos que estão ligados aos últimos tempos. Essa visão não é nossa, essa visão é das Escrituras. Porque quando você vai ler, por exemplo, o texto bíblico de Atos 2, depois do derramar do Espírito, um episódio é narrado lá em Atos 2. A Bíblia vai dizer que os apóstolos foram confundidos como que se fossem pessoas que estavam cheios, embriagados, né? E por isso falavam aqueles mistérios, porque eles não sendo galileus, das diferentes nações, falavam em seu próprio idioma as grandezas de Deus. Entretanto, Pedro sai em defesa, e saindo em defesa ele faz um paralelo daquilo que o profeta Joel falou no capítulo de número 2, versículo 28, a respeito da profecia dos últimos tempos. O profeta Joel disse assim: nos últimos tempos derramarei do meu espírito, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e os mais velhos sonharão sonhos, e aos servos e às servas derramarei do meu espírito e profetizarão. Portanto, quando você encontra esse texto bíblico, e Pedro faz menção desse texto bíblico depois do fenômeno do derramar do Espírito com evidências no falar em línguas, então nós vimos que Pedro faz referência a esse texto, dizendo que não, isso que está acontecendo aqui é o cumprimento daquilo que o profeta Joel fez menção em Joel capítulo 2, versículo de número 28. Mas embora, ao estudarmos as profecias, e nós vamos falar de uma interpretação literal das profecias, é ali onde nós vamos entrar nas visões antagônicas, porque há algumas correntes teológicas que não interpretam as profecias de forma literal. Mas a Bíblia mostra que o próprio Senhor Jesus Cristo, inclusive os judeus, interpretavam literalmente as profecias, né? Por exemplo, quando Jesus, em Mateus 22, perguntou para os saduceus e fariseus a respeito do Messias, ele disse que, tá bom, vocês dizem de quem é filho o Messias, né? O Cristo. Eles disseram de Davi. Mas depois ele faz uma pergunta: como é que Davi disse, o Senhor disse ao meu Senhor, vou colocar todos os seus inimigos sobre os cabelos dos seus pés, parafraseando o texto, né? Então, percebemos ali que Jesus interpretava literalmente as profecias, que o Messias viria da descendência direita de Davi, e os judeus tinham essa consciência.
né? Por isso os judeus não responderam, porque não tinham resposta para dar a Jesus naquela altura. Então, as profecias, muitas correntes não interpretam literalmente as profecias. Com a reforma protestante, várias doutrinas da Bíblia que não eram interpretadas de forma literal, como, por exemplo, a doutrina da justificação pela fé, com a reforma protestante, essas doutrinas já começaram a ser interpretadas de forma literal. Somente as profecias eram um caso que ainda tinha sido deixado ao lado. Mas já nos nossos dias, vários teólogos estudiosos interpretam literalmente as profecias. Até porque, se nós não interpretarmos literalmente as profecias, como vamos ter certeza que as profecias se cumprirão se elas não serem interpretadas literalmente? Porque até as profecias do Antigo Testamento ligadas ao Messias, tanto no seu nascimento, no seu ministério, na sua morte, ressurreição e ascensão, se cumpriram literalmente. Por que as profecias do futuro não vão se cumprir literalmente? Então, sem literalismo, nós não conseguimos interpretar corretamente as profecias. Então, nessa visão de interpretação, é que nós queremos cair, nessa linha de interpretação literal das profecias, é que nós queremos cair para justificar o que eu estava a dizer em Joel, fazendo paralelo com Atos, para dar ênfase no tema que nós estamos a falar, porque em Joel o texto diz assim, né? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão nos últimos dias. E Pedro fala que isso que está a acontecer, né, é a profecia de Joel. Quer dizer que os últimos dias, segundo a interpretação de Pedro naquele texto, aponta exatamente para o derramar do Espírito, ou seja, os últimos dias começam com o derramar do Espírito. Então o calendário dos últimos tempos começa exatamente com o derramar do Espírito. E com o derramar do Espírito nós temos o calendário dos últimos tempos, né? Não sei se tem alguma coisa a perguntar ou podemos prosseguir. Não, pode prosseguir. Sim, então, né? Nisso, nós temos a base para podermos construir a nossa ideia ligada aos últimos acontecimentos antes da vinda de Cristo. Para dizer que a segunda vinda de Cristo é um dos assuntos bem falado nas Escrituras. Nós encontramos, por exemplo, nas Escrituras 318 vezes que a Bíblia faz menção a respeito da segunda vinda de Cristo. Nos 260 capítulos do Novo Testamento, a cada 25 versículos dentro do Novo Testamento, você encontra pelo menos uma menção, um detalhe ligado à vinda de Jesus. No Novo Testamento, só 3 livros da Bíblia não falam a respeito da vinda de Jesus. O livro de Filemão, segunda e terceira de João. A curiosidade nesses livros todos é que todos esses livros só têm apenas um capítulo, né? E você percebe também outro detalhe ligado à vinda de Cristo. É um dos assuntos bem comentado nas Escrituras, por isso é um assunto que deve merecer a nossa atenção. Só para ter noção que a primeira vinda de Cristo foi mencionada apenas, né? A segunda vinda de Cristo é mencionada 8 vezes mais do que a primeira vinda de Cristo. Número 2 é que você encontra 2 livros da Bíblia que se ocupam exatamente a falar sobre esse assunto. O livro de Colossenses e o segundo de Tessalonicenses. E 2 capítulos, por exemplo, em Mateus 24 e Mateus 13, você encontra que esses capítulos se ocupam somente a falar sobre o assunto da segunda vinda de Cristo. A primeira pessoa que falou a respeito da segunda vinda de Cristo dentro das Escrituras é Enoque, né? Judas versículo 14 faz menção disso. Enoque é o 7º descendente de Adão, foi ele que pela primeira vez falou a respeito da segunda vinda. E, né, só para ter noção a respeito de Enoque, já que falamos de Enoque, Enoque é aquele que tem a fama de que Enoque foi levado por Deus, tomado por Deus, transladado, porque andou com Deus. Daqui a nada, se calhar, quando falar dos aspectos da segunda vinda, vamos poder falar a respeito desses aspectos da segunda vinda, né? Que para a visão que nós estamos aqui a apresentar aos nossos internautas, né? Está muito mais voltado ao dispensacionalismo, não somente o dispensacionalismo, mas também ao pré-tribulacionismo, amilenismo, que são coisas que nós vamos desmistificando à medida que nós, né, tivemos a decorrer aqui no podcast. Existem dois estudos, né, que diz que antes da segunda vinda de Cristo, a igreja já seria arrebatada. Há quem diz que
antes da segunda vinda de Cristo, vai ocorrer aí um fenômeno. Recentemente eu estava a ouvir, geralmente numa cadeia de rádio eu estava a ouvir alguém a falar um pouquinho sobre a segunda, então despertou-me curiosidade, como é que vai ser esse processo, como é que é esse processo da segunda vinda de Cristo, o que é que deve acontecer? Ok. Sim. Vamos rapidamente entrar neste assunto, porque quando nós estamos a falar de dispensacionalismo, a palavra dispensação é uma palavra grega, oikonomos, que é a junção de duas palavras, oikos, que significa casa, e nomos, que significa lei. A ideia é mostrar Deus como sendo um gerente, um administrador de uma casa, que vai dispensando em períodos de tempos, não é? Responsabilidades, que diante dessa responsabilidade, mediante o fracasso do homem, há um juízo. E na teologia, nesse sistema de teologia, há dois pontos interessantes, dois pontos que fazem distinção dessa teologia, desse sistema teológico. Primeiro, a interpretação literal das escrituras, que eu já aqui fiz menção. E segundo, apresentar Israel e a igreja como sendo dois povos distintos dentro do plano profético. Porque na teologia dispensacionalista, Israel não é a igreja não é Israel. São dois povos distintos. Até porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 32, faz menção disso. O apóstolo Paulo diz, para que nós possamos nos portar de maneira que não sejamos escândalos, tanto para judeus que são os descendentes direito de Abraão, o povo de Israel. Depois ele fala gentios, todas as nações que não são israelitas, incluindo Angola. Angola, na visão bíblica, ela cai na classe dos gentios. Angola e as demais nações que não fazem parte do reino de Israel, ou do povo de Israel. E a igreja? O que é a igreja? A igreja é o conjunto de pessoas, tanto judeus e gentios, que creem em Jesus. Esta é a igreja, o corpo de Cristo. E a Bíblia mostra que a igreja é um mistério que foi revelado no Novo Testamento. Quando vamos ler, por exemplo, Mateus capítulo 16, quando pela primeira vez encontramos o Senhor Jesus a fazer menção, a usar pela primeira vez a palavra igreja, quando disse a Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esse texto revela alguma coisa, porque o texto diz, edificarei a minha igreja. Não disse, edifico a minha igreja. Nem disse edifico, nem disse edifiquei, mas disse edificarei. Edifiquei seria passado, edifico seria presente, edificarei seria futuro. Quer dizer que Jesus estava a dizer que a igreja até naquele exato momento não tinha sido edificada. E teologicamente há uma coesão, há uma concordância quanto à essência da igreja, que a igreja surgiu como sendo igreja em Atos dos Apóstolos, no cumprimento da promessa do Pai, que foi reafirmada por Jesus, que disse, ficam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Então o marco histórico da igreja é Atos 2. Jesus disse, edificarei a minha igreja, quer dizer que a igreja não estava edificada. Portanto, a igreja não é um assunto do Antigo Testamento. Encontramos o Antigo Testamento como um paralelo que nos ensina a respeito de como nós devemos andar na nova aliança com Deus. Mas não vimos a igreja como o centro das profecias do Antigo Testamento. Aliás, quando nós vamos falar sobre a aliança de Deus com os homens, nós vamos perceber, e eu vou falar aqui em relação, nessa visão dispensacionalista, né, para trazer até de certa forma, né, de forma organizada, as diferentes dispensações e as alianças que Deus fez com o homem ao longo destas dispensações. Portanto, a igreja não é um assunto do Antigo Testamento. A igreja, como conhecemos, é um assunto do Novo Testamento. Paulo diz que era um mistério que estava oculto. Se era um mistério, era algo que não tinha sido revelado. Deus revelou somente o projeto que Ele tem hoje e conhecemos como igreja no Novo Testamento. Alguns dizem que a visão antagônica à visão dispensacionalista, mais conhecida é a visão do pacto, que diz que somente há uma aliança de Deus, né,
tanto no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e há somente um povo de Deus que é representado no Antigo Testamento pelo povo de Israel e no Novo Testamento pela igreja. Mas hoje nós conseguimos perceber que isso não faz sentido, porque a Bíblia faz diferença entre Israel e igreja. Israel, a nação israelita, os descendentes de Abraão segundo a carne. Ok, então eu estava a dizer que Israel, dentro do plano de Deus, ocupa uma função e a igreja ocupa uma outra função. Estava a explicar sobre a teologia do pacto, que diz que a igreja, Israel, são um único povo, só existe um único povo de Deus, e essa visão teológica ligada à escatologia bíblica, ela considera Israel e a igreja como um único povo de Deus, né? Representado por Israel no Antigo Testamento e a igreja no Novo Testamento. Mas isso entra em contradição com essas verdades bíblicas que eu fiz menção aqui, né? Ligado aos textos de Mateus, o próprio texto do apóstolo Paulo. E quando o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 9, 10, 11, ao se ocupar de falar de Israel, ele fala que Israel era o ramo, a igreja é o ramo que foi enxertado dentro do projeto de Deus, da árvore que é Cristo. Então, nós vimos, né, que Israel e igreja, na visão bíblica, são coisas distintas, apesar que hoje uns pegam o texto de Gálatas 6 para falar que a igreja é Israel de Deus. Naquele texto é feita uma interpretação, uma exegese errada daquele texto, porque se nós fizermos uma interpretação correta do texto, vamos perceber que aquele texto não estava a fazer menção da igreja como sendo Israel. Mas esses são outros detalhes. Eu quero me cingir naquilo que nós estamos a falar, e eu já disse aqui que nós vamos nos ocupar a falar dessa visão ligada aos últimos tempos, mas voltado ao dispensacionalismo, a visão pré-tribulacionista, porque aqui fizeste menção do que hoje muita gente fala, né, a respeito da segunda vinda de Cristo, porque quando nós entramos na visão, por exemplo, que fala da tribulação, né, tribulação em si, essa palavra tribulação é opressão, mas é um termo que se usa teologicamente para falar dos eventos ligados ao fim dos tempos, num período onde Deus vai derramar a sua ira para a humanidade e vai restaurar Israel. Lembrando o detalhe nisso que estamos a falar, só para realçar mais um detalhe, lembrei aqui de alguma coisa. Antes do nosso Senhor Jesus Cristo subir aos céus, antes dele ser assunto aos céus, em Atos a Bíblia fala que Jesus disse uma coisa interessante. Jesus disse, quando os discípulos perguntaram a ele, então é esse tempo que você vai restaurar Israel? Jesus não respondeu à pergunta. Ele sabia exatamente que o propósito de restauração de Israel está em vigor. Mas ele disse, não vos compete a vós saber os tempos que estão determinados por Deus, a fim deles cumpri-lo segundo a sua própria vontade. Então, né, quando nós falamos, por exemplo, sobre pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, mesotribulacionismo, estamos a falar, da visão ligada à segunda vinda. Uma visão teológica que acredita que a igreja não vai passar pela tribulação. O dispensacionalismo, que é a corrente que nós estamos aqui a defender, ela defende que a igreja não vai passar pela tribulação, porque a igreja não é alvo das profecias do Antigo Testamento. E quando nós lemos o livro de Daniel, ligado às profecias voltado a Israel, a igreja não participou, né, naquele todo percurso. Portanto, a igreja não vai passar pela tribulação. Essa teoria defende que a igreja não vai passar pela tribulação. Antes da tribulação, Cristo virá e arrebatará a sua igreja, e no período de tribulação a igreja estará desfrutando das bodas do Cordeiro lá no céu. E existe uma outra visão, o pós-tribulacionismo, que acredita sim que a igreja vai passar pela tribulação, defendendo que, né, a igreja como tal, ao longo da sua história, sempre passou por tribulação. Deus nunca permitiu que a igreja fosse livre da tribulação, porque agora Deus livraria o seu povo da tribulação. Só que essa tribulação descrita na Bíblia não é qualquer tribulação, não é a tribulação por nós andamos num mundo contrário à vontade de Deus. É uma tribulação, como diz a Bíblia, como nunca houve em toda a face da terra. É o derramar da ira de Deus sobre a humanidade. Porque nos dias atuais nós perguntamos, mas tem tanta pessoa cometendo injustiça, as pessoas cometendo homicídios, adultérios, cometendo tanto tipo de crime que afrontam a vontade de Deus, que afrontam a natureza de Deus. Deus não faz nada. Deus vai derramar a sua ira
nos dias de tribulação. Então, a tribulação é o derramar da ira de Deus sobre a humanidade pecadora. Número 2, Deus vai restaurar Israel. O propósito é restaurar Israel. Então, a igreja não estava no tempo todo na qual Deus tratou com Israel, até quando Israel rejeitou o Messias. Portanto, se a igreja não fez parte daquele período todo do calendário profético ligado a Israel, por que faria parte do calendário, né, para a sua restauração? Não faz sentido. Mas essa visão teológica defende que a igreja vai passar pela tribulação e que nesse período, antes da vinda de Cristo, vai haver um avivamento como nunca houve. A igreja vai cumprir com o seu mandamento de pregar o evangelho a toda criatura e vai haver uma extensão tão grande, um tempo de exaltação da igreja, e Cristo posteriormente virá para cumprir com o propósito dele, que o milênio já é esse período que está a acontecer, desde o período da primeira vinda de Cristo até nesse período que nós estamos a ver. Eles não interpretam o milênio como descrito lá em Apocalipse 20, de forma literal, interpretam de forma simbólica. E ainda há uma outra visão, que é o mesotribulacionismo, que acredita que a igreja será arrebatada no meio da tribulação, na primeira metade da tribulação, porque a tribulação, segundo descrito em Daniel, capítulo de número 9, que é um texto que se calhar depois podemos ir lá com calma para detalhar ponto a ponto, ela vai durar 7 anos. A última semana descrita lá em Daniel, semana essa correspondente a 7 anos. Portanto, essas visões, nós acreditamos que a igreja não vai passar pela tribulação, porque Deus não destinou o seu povo para a ira, e também a igreja não participou de todo o programa ligado às profecias de Daniel, capítulo de número 9, versículo 24 até o 27, nas semanas todas que antecederam, né, a última semana. Então, porque a igreja participaria da última semana? Então, é mais ou menos isso, quando estamos a falar da segunda vinda de Cristo, na visão pré-tribulacionista. Um detalhe aqui importante: a visão pré-tribulacionista acredita na vinda de Cristo em 2 etapas. A primeira vinda, que será de forma invisível para o arrebatamento, e a segunda vinda, que será de forma visível para o reino. Parecem ser a mesma coisa, mas quando nós entramos nas escrituras, vamos perceber que são assuntos totalmente diferentes. Porque uma coisa que nós precisamos perceber é que na segunda vinda de Cristo é um assunto, né, para o reino, é um assunto que é relatado desde o Antigo Testamento. Eu fiz menção que o primeiro a fazer menção disso é Enoque, aquele que andou com Deus e já não se viu, né? Mas também vamos entender que o arrebatamento é um mistério que é apenas revelado no Novo Testamento. E o escritor que faz menção a respeito desse mistério é o apóstolo Paulo, mas baseado nas palavras de Jesus. Lembrando que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 11, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quer dizer que o apóstolo Paulo imitava Cristo no tocante ao seu ensino e prática. Portanto, quando você lê João capítulo 14, você encontra respaldo bíblico para isso que estamos a falar. Porque João capítulo 14 fala assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu poderia ter dito, eu vos teria dito, vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, já está a dizer, se eu for e vos preparar lugar, outra vez virei e vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estou estejais vós também. Onde é que Jesus está nesse exato momento? Jesus está no céu, à destra do Pai. Ele está prometendo aos discípulos: não se turbem em vosso coração, não fiquem preocupados, eu vou partir, vou morrer sim, mas vou ressuscitar, vou ser glorificado, vou sentar à direita do Pai, mas eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E o apóstolo Paulo faz menção disso, como vai ser, em 1 Coríntios 15, versículos 50, 52, 54, quando ele começa a falar que a trombeta soará, né, no abrir e fechar de olhos. Depois no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, no versículo de número 16, ele começa a falar que os que, né, deixa-me no texto para não errar, tem um detalhe importante ali no texto de Tessalonicenses capítulo de número 4, versículo de número
versículo do número 6. Não sei se eu estou fazendo uma abordagem muito rápida, parece que estou a falar muito rápido, é isso? Não, tá certo. Ok. Percebi. Ok. Versículo de número 16, ele começa a dizer, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo de número 16. Deixa eu ver se eu estou lá. Ok, não estou lá. Agora sim. Diz a palavra do Senhor, versículo de número 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois ele diz, depois nós, olha o apóstolo Paulo, está dizendo nós. Quer dizer, esse facto do arrebatamento, esse ensino a respeito do arrebatamento, Paulo recebeu este ensino e entendeu a brevidade desse acontecimento, que no texto ele se inclui como sendo um daqueles que aguardava esse fenômeno. Porque ele diz, nós os que ficamos vivos, juntamente com eles, aqueles que ressuscitaram, nas nuvens, o encontro aqui é nas nuvens, né? Deixa lá, com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com Ele. Quer dizer, o arrebatamento é diferente da segunda vinda, porque mesmo até na primeira vinda de Jesus há dois aspectos. Primeiro, Jesus manifestou-se de forma oculta, segundo, manifestou-se de forma visível. Manifestou-se de forma oculta no seu nascimento. Quando nasceu, apenas pastores que estavam adjacentes ao local onde Jesus nasceu tiveram a percepção de que Jesus tinha nascido. Nem mesmo Herodes sabia, através dos magos do Oriente, ele teve a informação de que Jesus nasceu, né? E vimos que ele, no seu nascimento, veio de forma restrita em primeira instância, se manifestou de forma restrita, mas depois de forma ampla. Primeiro lá no seu batismo, quando João Batista diz, és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e depois na cruz, na sua redenção, quando ele entra lá em Jerusalém, todo mundo disse, bendito que vem em nome do Senhor. Então, quando nós começamos a fazer essa interpretação ligado aos dois aspectos segundo o qual nós defendemos, que estão ligados à vinda de Jesus, o primeiro aspecto é do arrebatamento, que é eminente, é um facto que está prestes a acontecer, porque se me perguntarias agora, para o arrebatamento, o que falta para que a igreja possa ser arrebatada? Porque é algo que está ligado somente à igreja, né? Porque Jesus estava a fazer promessa para os seus discípulos, não estava a falar para o mundo no seu geral. João capítulo 14, versículo 1, Jesus estava a falar para os discípulos. Então é algo que está ligado somente à igreja. O arrebatamento é algo ligado à igreja. Quem será arrebatada é a igreja. Então, quando nós começamos a entender isso, uma coisa interessante, ao estudarmos a respeito do arrebatamento, e fazemos, por exemplo, uma simbiose com o Antigo Testamento, nós vamos ver que o Antigo Testamento dá muitos respaldos ligados ao arrebatamento. Por exemplo, quando começamos a estudar a respeito de José, José é um tipo de Cristo. Sendo um tipo de Cristo, quando José, por exemplo, se apresenta diante dos seus irmãos, a primeira vez que José se apresentou, ele não foi reconhecido pelos seus irmãos. Até que depois José se apresentou como sendo ele José. Quando nós, por exemplo, vamos estudar a respeito, né, de Rebeca, no encontro que ele teve com Isaac, primeiramente que foi preparar o caminho era Eliezer, servo de Abraão, que recebeu a responsabilidade de preparar a noiva ideal para seu filho. Então é o Espírito Santo que está preparando a igreja para o encontro real nos ares, segundo a Bíblia. Porque o encontro para a segunda vinda será para o julgamento das nações. Jesus vai vir em um tempo de guerra para restaurar Israel, para livrar Israel dos seus inimigos. E nós percebemos que ele virá de forma visível. Apocalipse 19 faz menção disso. Zacarias 14 faz menção disso. Que ele vai descer sobre o Monte das Oliveiras, de forma visível. Mas já no arrebatamento, nós estamos a ver que ele não vai ser de forma visível, vai ser de forma invisível. E Paulo fala num momento, num abrir e piscar de olhos. É um movimento muito rápido. Então o que falta para o arrebatamento?
todas as profecias bíblicas que ligam ao arrebatamento já se cumpriram. Não existe nenhuma outra profecia antes do arrebatamento que tinha que se cumprir para que acontecesse o arrebatamento. Todas as profecias ligadas ao arrebatamento já se cumpriram. Desculpa, essa aí é a questão. Se as profecias já se cumpriram, o que é que realmente falta para que o arrebatamento também se cumpra? Ou será que já estamos e não demos conta? Ok. Essa afirmação é realmente provocativa, né? Para que nascesse essa pergunta. O que falta? O que falta é o que o texto está a dizer, a trombeta soar. O que falta nesse exato momento é a trombeta soar para que a igreja de Cristo seja arrebatada. Um detalhe. Quando nós vimos no Antigo Testamento, porque o fenômeno do arrebatamento não é Novo Testamento, já no Antigo Testamento nós encontramos duas personagens que foram arrebatadas. A primeira eu fiz menção, Enoque. E qual era a condição para que Enoque fosse arrebatado? A primeira condição para que Enoque fosse arrebatado, o texto diz que Enoque andou com Deus e jamais se viu, porque Deus o tomou para si. Quer dizer, Deus, Jesus, virá para arrebatar a sua igreja. Mas qual igreja? A igreja que anda com Deus. Hoje nem toda a igreja anda com Deus. Número 2. O que nós encontramos, a segunda personagem no Antigo Testamento que foi arrebatada é Elias. Elias foi arrebatado. Nós vimos o texto bíblico de 1 Reis capítulo 2, fala a respeito do arrebatamento de Elias. E nós vimos que Elias era alguém que foi fiel a Deus em um tempo de extrema idolatria, na qual Jezabel estava levantando postes ídolos em todo Israel. Temos uma lição ali, quer dizer, qual é a igreja que será arrebatada? A igreja que é fiel a Deus. Por um lado encontramos a igreja que anda segundo a vontade de Deus, por outro lado encontramos a igreja que é fiel a Deus. Esses sim serão arrebatados. O arrebatamento é um fenômeno que está prestes a acontecer. É um dos aspectos que está ligado à vida de Cristo. Porque para o arrebatamento, o facto é eminente. É algo que está prestes a acontecer. Todas as profecias bíblicas que antecedem o arrebatamento já aconteceram. Agora, para a segunda vinda do reino de Cristo, na terra, não é? Ainda faltam vários outros eventos. A Bíblia fala que deve acontecer a apostasia. O filho da perdição se manifestar. Qual é esse filho da perdição? O anticristo. A palavra anticristo, ante, é um prefixo que indica contra. Cristo é o ungido, o Messias, o enviado de Deus para a nossa salvação. Então a palavra anticristo significa contra Cristo, contra o Messias, contra o enviado de Deus. Portanto, você vai perceber na visão bíblica que o mundo está entrando para esse fenômeno ligado à segunda vinda de Cristo. Porque o plano de Satanás, ela é revelado desde o Gênesis, né? Porque quando começamos a pegar a Bíblia, nós vamos perceber que a visão bíblica ela é progressiva, que Deus revelou de Gênesis a Apocalipse detalhes do seu projeto. De Gênesis a Apocalipse, nós vimos detalhes do projeto de Deus para a sua humanidade. E Deus é aquele, né, que falou do projeto que ele tinha para o homem. Ao homem, a história do tempo tinha que ser escrito em meio ao tempo. Mas só que tem coisas que Deus escreveu antes dessas coisas acontecerem. A isso nós chamamos de profecia. Profecia é a revelação do plano de Deus para a sua criação. Entretanto, desde Gênesis nós vimos a revelação de Deus para a sua criação. Com o pecado de Adão, olha só um paralelo entre Gênesis e Apocalipse. Porque quando nós temos que fazer, por exemplo, se quiséssemos resumir o ensino bíblico em 5 palavras, poderíamos falar, por exemplo, da criação, né? Gênesis capítulo 1, capítulo 2.
Podemos falar da queda do homem, relatado em Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3, até, né, a manifestação do Filho de Deus, que é o nosso Redentor Cristo, até nos Evangelhos. E depois nós vimos o ensino de Cristo propagado através das epístolas, e depois nós encontramos a consumação de tudo em Apocalipse. Entretanto, há uma simbiose enorme entre Gênesis e Apocalipse. Vê só um facto curioso. Gênesis capítulo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Apocalipse capítulo 21, capítulo 22 diz de um novo céu e uma nova terra. Quer dizer que se Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 não for verdade, Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22 não será verdade. É pena que hoje em dia muita gente, quando se fala, por exemplo, do livro de Apocalipse, porque são 3 livros que podem nos dar um quadro perfeito a respeito da escatologia bíblica. O primeiro livro é o livro de Daniel, esse livro que revela Deus como sendo governador, soberano e juiz sobre os reinos da terra. Também encontramos o livro de Mateus, que revela Jesus como sendo o rei, o Messias, né? E também nós encontramos o livro de Apocalipse, que é a revelação de Cristo. Apocalipse não é de João, Apocalipse é de Cristo. A palavra Apocalipse literalmente significa tirar o véu, ou revelação, manifestação. Apocalipse, então, é a revelação de Cristo voltado ao seu povo. Entretanto, quando estamos estudando Apocalipse, um detalhe interessante ao estudarmos Apocalipse é que Apocalipse, no versículo de número 19, nos revela o pano de fundo do Apocalipse. Porque Apocalipse capítulo 1, versículo 19, fala, por exemplo, a João, né? Fala das coisas que vistes, né? Que é a revelação de Cristo no capítulo 1 e de tudo aquilo que aconteceu antes do capítulo 1. Das coisas que são, fala exatamente do que estava acontecendo na igreja, nas 7 igrejas que ele depois destina as 7 cartas lá, no capítulo 12 ao capítulo 3. E depois também das coisas que hão de acontecer depois dessas, coisas futuras do capítulo 4 em diante. E um facto interessante é que você vê Apocalipse capítulo 1, né? Capítulo 2 e 3, capítulo 1 fala da revelação de Cristo, mostrada a João, da verdadeira figura de Cristo na nova realidade, porque o Cristo crucificado não se assemelha ao Cristo ressurreto, porque o Cristo ressurreto, os cabelos deles não são mais pretos como temos visto, ou castanhos, né? Mas são brancos como a lã. E depois também Apocalipse, né? No capítulo 2, capítulo 3 fala a respeito da igreja. No capítulo 4, capítulo 5 fala do arrebatamento de João aos céus, que é uma prefiguração do arrebatamento da igreja. E no capítulo 6 adiante é onde nós encontramos o plano de Deus ligado ao futuro, ao tempo que nós chamamos de tribulação. E você não vê a igreja até no capítulo 19, quando você vê a igreja a descer do céu novamente com Cristo, depois de todo esse fenômeno ligado à tribulação ter terminado. Nós vimos a abertura dos 7 selos, o toque das 7 trombetas, depois nós vimos as 7 figuras místicas do capítulo 12 a 13, depois nós vimos, né, o derramar das 7 taças, depois nós vimos a igreja apóstata. No capítulo 19 fala a respeito da vinda de Cristo com a igreja. No capítulo 20 fala do julgamento das nações e do reino de Cristo na terra. No capítulo 21 fala das eras da eternidade, né? Do novo céu e uma nova terra. Então, há essa particularidade ao estudarmos Apocalipse. Infelizmente, as pessoas, quando pegam o livro de Apocalipse, têm medo de estudar o livro de Apocalipse, porque o termo Apocalipse ganhou um sentido obscuro. Hoje, quando se fala de Apocalipse, as pessoas associam a algo parvoroso, a algo de caráter negativo, mas quando na verdade Apocalipse significa a revelação, é a revelação de Cristo. Quem não quer ver Cristo revelado? Cristo manifesto, a manifestação de Cristo. Então, quando nós começamos a estudar as profecias bíblicas, nós vamos entender o sentido bíblico ligado às profecias de Gênesis a Apocalipse, porque vamos entender que o plano de Deus começa a ser revelado em Gênesis. Quando Deus disse, né, na sentença que ele deu a Adão, a Eva e a serpente, ele disse à serpente que eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o seu descendente. Falava da pessoa de Cristo, né? Teologicamente tem-se dito que ele é o proto-evangelho.
né? É o primeiro evangelho. Então, você vê, fala de que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria completamente com a cabeça de Satanás. Alguns pensam que né, aquele texto é um texto literal, mas né, pegam na literalidade, mas na verdade é um texto que, embora nós lemos de forma literal, tem uma aplicação figurativa, profética, porque está a falar de Cristo como sendo aquele que vai destruir completamente com todo o projeto de Satanás. Cabeça fala de onde tem um cérebro, pensamentos, sentimentos, sede das emoções, né? Então, se estamos a falar disso, você percebe que quando a Bíblia estava lá, destruirá completamente com a cabeça de Satanás, quer dizer, vai destruir com todo o projeto do diabo. E o projeto do diabo é revelado em Gênesis. Quando ele diz ao homem, se você comer do fruto da ciência do bem e do mal, certamente você morrerá. Deus lhe disse, se você comer do fruto da ciência do bem e do mal, você morrerá. Mas a serpente disse, é assim que Deus disse. Se vocês comerem da árvore da ciência do bem e do mal, vocês morrerão. Né? Deus sabia que o dia que dele comerdes, vocês sereis como Deus. Olha o projeto de Satanás. O projeto de Satanás é tornar o homem um Deus. Deificar o homem. Por isso, quando ele chegou na tentação diante de Jesus, ele disse, eu te dou tudo isso se você prostrado me adorar. A visão de Satanás é exatamente isso. Deificar o homem, tornar o homem o Deus de si mesmo. E você vê nos dias atuais, o mundo está caminhando exatamente para essa linha. O mundo está caminhando para essa linha. Se você reparar, né, hoje os sistemas de governo que nós temos a monarquia, né, o poder exercido por um homem, a democracia, o poder exercido por um povo, o republicanismo, socialismo, comunismo, os demais diferentes sistemas de governo humano, você vai perceber que todos eles estão centrados no homem. Então, a vontade de Satanás é tornar o homem um Deus, humanizar, ou seja, o humanismo. Então, quem é o anticristo? O anticristo é o píncaro do humanismo. É o homem-Deus. Aquele que vai se apresentar como homem que tem solução tanto espiritual, emocional e politicamente para a humanidade. E ele vai traçar dois sistemas. Primeiro, de tornar o homem Deus de si mesmo, porque é isso que ele tem feito. A Bíblia fala assim, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandecesse a luz do Evangelho de Cristo. E você vê que hoje o homem pensa que ele não precisa de Deus. O homem quer governar o mundo criado por Deus sem Deus. O que tem esses dois sistemas? Sou contra esses sistemas? Não. Mas se você pegar todos esses sistemas, o sistema de Deus, o grande historiador Flávio Josefo fala a respeito da teocracia. A palavra teocracia foi usada pela primeira vez por Flávio Josefo. Quando ele queria falar que a vontade de Deus era um governo de Deus. Deus, cracia, poder. O poder exercido por Deus. Né? E hoje o que nós vimos, o homem quer governar o homem sem Deus. Por isso você vê em todos os sistemas de governo, tanto na Unesco, na OMS, em todos os sistemas de governação mundial, não existe Deus no centro. É o homem resolvendo o problema do homem com mecanismo humano. Isso é um total fracasso para aquilo que é o propósito de Deus, porque ninguém pode governar um mundo criado por Deus sem Deus. Amém. Acho que ficou aqui o essencial. Nosso tempo é curto, mas antes, porém, eu queria que o pastor nos desse assim, de uma forma resumida, porque nosso tempo já foi, quais são os últimos sinais que antecedem a vinda de Cristo? Okay. Como é que as pessoas vão dar conta que já estamos prestes? Os últimos sinais, assim, num curto tempo, de uma forma... Ok, deixa aqui dar uma chega no meu esboço, né, ligado ao tema em questão, porque é mesmo importante que nós possamos saber quais são os sinais que vão anteceder a vinda de Cristo, né? São vários sinais. Por exemplo, Mateus capítulo 24 fala dos sinais que antecedem a vinda de Cristo.
Os discípulos estavam lá, depois de contemplarem a bela estrutura do templo, disseram a Jesus: Uau, olha quão belo é esse templo. Jesus olhou para os discípulos e disse: Não vede tudo isto, porque em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos ficaram curiosos e a posterior foram a Jesus e perguntaram: Mestre, nos explicas, Mateus capítulo 24, versículo 3. Quando acontecerão estas coisas? Quais coisas ligadas à destruição do templo? Que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Qual é o sinal que nos mostras a respeito da sua vinda? Quando você começa a ler o texto de Mateus, Jesus começa a falar, né? Virão muitos falsos cristos. Para não me perder, deixa fazer menção do texto para nós encontrarmos aqui os sinais que nos apontam que Jesus está voltando. São vários sinais. O tempo não é suficiente para relatarmos todos eles, mas vou tentar dar uma pincelada de forma rápida para podermos ver, dentro do texto bíblico, os sinais que antecedem a vinda de Cristo. Olha que o texto fala no versículo de número 4. E respondendo, Jesus disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Primeiro sinal: falsos cristos. Quando Jesus falou isso, parecia que é algo sem noção, porque um Jesus que está cumprindo seu ministério em um território pequeno como Israel, dizer que no mundo inteiro virão pessoas dizendo em seu nome que são Cristos, parecia um absurdo. Mas nos dias atuais e no tempo, porque essa profecia teve um cumprimento parcial e terá um cumprimento pleno ainda no fim dos tempos, porque o píncaro dos falsos cristos é o anticristo, que vai se manifestar como Cristo, não sendo ele Cristo, e enganará muitos, incluindo o povo de Deus, né? Aqueles que ficarem distraídos vão ser enganados. Então, o primeiro sinal é isso: falsos cristos. Hoje nunca se viu tantos falsos cristos como nos dias atuais. É muita gente querendo ocupar o lugar de Cristo, mesmo não sendo Cristo. Primeiro sinal. O segundo sinal que nós encontramos nesse texto, ele diz assim: porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Engano. Hoje, você percebe que até a sociedade já despertou que muitas igrejas são um verdadeiro biscato para crescer do ponto de vista material. Então, hoje há muito engano. Há muito engano. Em nome de Cristo, pessoas roubam. Em nome de Cristo, pessoas matam. Em nome de Cristo, pessoas cometem todo tipo de atrocidades. O Cristo da Bíblia, ele não é homicida. O Cristo da Bíblia, ele é santo. Ele andou em verdade, amor e santidade. Amor de Deus para com os homens. Portanto, outro sinal que nós podemos encontrar de forma rápida no texto, diz, no versículo 6, ouvireis de guerras e rumores de guerra. É tantas guerras que já houve e tantos rumores. Nos dias atuais estamos a ver rumores de uma possível terceira guerra mundial, como se diz, né? Rumores de guerras. Várias guerras já se passaram, primeira, segunda guerra, e hoje estamos a ver mais ou menos isso acontecer. E lá mesmo na região onde Israel se encontra, é uma região muito polêmica. Lá na Palestina há sempre vários conflitos, e a causa principal desses conflitos não são até políticos, são religiosos. São religiosos, porque por um lado você tem os muçulmanos, que é a segunda religião, terceira religião monoteísta no mundo, né? Segunda, né? Primeiro está o cristianismo, depois está o islão, depois vem o judaísmo. O judaísmo é o primeiro na ordem cronológica, mas, né, na expansão, nós vimos hoje que os cristãos têm mais cristão do que pessoas aliadas ao judaísmo, tem mais islamista do que pessoas aliadas ao judaísmo. Então você hoje vê lá na região da Palestina, aonde era anteriormente, onde tinha sido erguido o templo de Jerusalém, tanto o primeiro e o segundo templo, naquela região, hoje atualmente tem uma mesquita muçulmana. E se lá hoje atualmente tem uma mesquita muçulmana, preste atenção comigo, lá tem uma mesquita muçulmana,
Agora, o israelita, hoje já é um grupo de israelitas que estão fazendo de tudo para construir um possível terceiro templo. E, aliás, isso está ligado ao plano profético, né? Esse podcast tem que ter segunda. Não, queremos Deixa eu terminar para nós. Aquela região é uma região muito polêmica. Então imagine, se os judeus querem construir um templo num lugar onde tem uma mesquita, para construir o templo tem que destruir a mesquita. Porque Jerusalém é a sede das três grandes religiões monoteístas. É a sede do cristianismo, é a sede, né, porque Jesus ressuscitou em Jerusalém, né? Praticamente o lugar da peregrinação cristã é em Jerusalém, o maior lugar da peregrinação cristã. E também a sede, uma das sedes do islamismo. Quando você vê, por exemplo, nos mapas, você vai ver na estrutura de Israel, quando você, se agora você googlar, e no Google, tentar pesquisar sobre Israel, você vai ver uma estrutura parecendo uma bola dourada, né? Aquela bola dourada em espécie de sol é a mesquita muçulmana, que está no lugar onde havia o templo. E se os judeus tentarem, por exemplo, construir um terceiro templo no lugar onde tem uma mesquita, imagine, tem que destruir a mesquita para construir um novo templo. Rumores de guerras e guerras. É um dos sinais. Outro sinal que nós encontramos para correr, vou correr mesmo, porque Jesus disse, não se assustem, no mistério que tudo acontece, mas ainda não é o fim, ainda é o princípio das dores. Depois fala, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípios de dores. Hoje não existe uma nação, hoje você percebe que não há paz, como se diz, né, no sentido literal, porque as nações estão sempre em ameaça, é uma nação contra outra nação. Os países, mesmo com os sistemas hoje criados para criar harmonia política, não há harmonia. Mesmo dentre os democratas há várias divisões. Dentre os republicanos a mesma coisa. Enfim, nação contra nação. Depois disso também terremotos em vários lugares. Parece que o tempo que Jesus falou isso não fazia sentido. Mas você hoje vê da década nesse século XXI é o século que mais houve terremotos. Então todos estes sinais apontam para a segunda vinda de Cristo. Mas uma coisa que eu gostaria, para terminar mesmo, chamar a atenção nesse detalhe, é o versículo 9, diz assim, então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trairão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha o detalhe dos falsos profetas. Só para você ver que hoje em Angola parece que ser profeta se tornou modismo, né? Todo mundo é profeta e há profeta para todo tipo de pessoa, para todo tipo de situação. Então, são estes sinais que antecedem a segunda vinda de Cristo, que tem o seu píncaro, a manifestação do anticristo, que vai vir com uma ideologia de trazer um homem perfeito que vai resolver perfeitamente todos os problemas dos homens e vai exaltar a supremacia do Estado, um governo que resolve todo tipo de problemas. Para os mais atentos já sabem que isso já está a acontecer, que há uma onda de projetos mundiais para criar uma única moeda, para criar uma única religião. Isso já está a acontecer, já tem um sítio onde pessoas podem professar todo tipo de fé. E nós sabemos que na fé cristã isso não bate certo. O cristão nunca vai ter coesão com um budista, porque para o cristão, o budista está errado na sua fé. A visão cristã, ela é universal e está centralizada na pessoa de Cristo. O que não é de Cristo é considerado anátema. Então, os sinais que antecedem a segunda vinda são vários. Mas um dos grandes sinais que o texto revela, e eu gostaria de falar, é a apostasia. Porque na dispensação da graça, nem chegamos a falar sobre os aspectos da dispensação, na dispensação da graça, um aspecto importante que nós precisamos entender é que Deus deu uma responsabilidade para a igreja. Qual é essa responsabilidade? Primeiro, guardar a fé, segundo, a sã doutrina. Mas a igreja está fracassando neste propósito. Porque nunca se viu um tempo de uma apostasia global como está se vendo nos dias atuais. É muita gente abandonando a fé.
Aliás, o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25 de Hebreus, já falou a respeito disso. Não deixemos de congregar, como é costumes de alguns, sabendo que o tempo está próximo. Quer dizer, falava a respeito da vida de Cristo. Quer dizer, à medida que o tempo de Cristo se aproxima, pessoas vão abandonar a fé. Hoje, o cristianismo, como era anteriormente, já não é como é nos dias atuais. Hoje as pessoas não têm aquele fervor como nós conhecemos antigamente. As pessoas estão abandonando a fé. As igrejas estão vazias. É mais fácil você encontrar um bar lotado de pessoas do que uma igreja lotada de pessoas. E outras igrejas até que estão lotadas de pessoas, mas são pessoas que estão a cumprir uma certa formalidade. Não são crentes, são religiosos que estão procurando outros fins dentro da igreja. Portanto, a igreja precisa vigiar. A igreja precisa vigiar nisso. A responsabilidade da igreja é guardar a fé e guardar a sã doutrina. E nós temos essa responsabilidade como igreja. A igreja é o baluarte da verdade. A igreja é aquele que sai em defesa das verdades do Evangelho. Não podemos abrir mão das verdades da fé. Então, praticamente é um resumo daquilo que poderia ser. Eu acho que ficou aqui o essencial. O tema é um tema enorme, um tema vasto. Então, fique ligado, teremos a segunda parte desse tema, onde o nosso mestre vai nos falar sobre a dispensação, vai nos falar sobre a graça, vai nos falar de muita outra coisa. Mas antes, porém, a quem vai às saudações, mas antes das saudações, quero que o mestre deixe aqui um conselho para os nossos irmãos, para essa geração profética que está a se levantar e para a igreja que abandonou a sua verdadeira essência, os verdadeiros padrões. Um conselho. Ok. De forma resumida, eu ficaria com aquilo que a Bíblia diz. Olha só uma coisa importante, e é mesmo importante. Você que me ouve, você que nos acompanha, preste atenção nisso. A respeito da segunda vinda de Cristo, particularmente ligado ao arrebatamento, é um assunto muito sério. E a Bíblia fala, por exemplo, em 1 de João, capítulo 2, versículo 18 a 19, o apóstolo João diz: filhinhos, já é a última hora. Sabeis que o anticristo vem, muitos já se têm feito anticristo, por isso nós sabemos que é a última hora. O apóstolo João escreveu a epístola de João aproximadamente no ano 90, 95, nesse intervalo. E ele estava a dizer, já é a última hora. Última hora. Ano 95, não 1995, 95, primeiro século depois de Cristo. Depois o apóstolo Paulo diz assim, nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Olha os dois textos. Paulo fala últimos dias, últimos tempos, últimos dias. E o apóstolo João fala última hora. Se no ano 95 o apóstolo João está a dizer última hora, e nós hoje estamos em 2024, mais de 20 séculos depois dessa escritura ser dita, pensa comigo. Se estávamos na última hora, no ano 95, segundo a visão profética de João, e hoje, 2024, não estamos na última hora, nem nos últimos minutos. Eu diria que estamos nos últimos segundos. Não abandone a Cristo. Conserve a tua fé. O grande fracasso da igreja nessa dispensação é justamente dar ouvidos a doutrinas impuras. Hoje há muito falso ensino se infiltrando na igreja. É nosso dever como cristãos verdadeiros preservar essas coisas para que nós não percamos de vista a segunda vinda de Cristo, pois vai ser gloriosa. Amém, amém. Okay. Quem vai a saudações, abraço? Especialmente a minha esposa, Adelina Tanda Finda Mundundo, a quem eu muito amo. É a primeira pessoa que eu, obviamente, tenho que deixar as saudações. Não por coerção, de forma livre e espontânea. E também a toda a minha família, minha mãe, meus pais, minha irmã Elisete, e a todos aqueles que têm acompanhado o nosso ministério, lá o nosso ministério, os homens de Deus que cooperam conosco no Centro de Geração de Fé, pastor Gilberto Maquete Lemos, o pastor
Alberto Paca, a pastora La Salete Horácio, lá a diaconisa Paulina, a diaconisa Ermelinda, evangelista David, e a todo o corpo diretivo da nossa igreja, lá no Ministério de Geração de Fé, onde nós temos pastoreado. Um forte abraço, e a todo o povo de Deus, uma palavra de bênção para todos. Que Deus abençoe rica e poderosamente. Amém. Amém, amém. Acho que nós temos que agradecer ao pastor pela honra que nos deu, dizendo que este é o princípio do tema, porque na realidade, falando da escatologia, levaríamos aqui 2 a 3 dias. Então esse é o princípio. Não seria suficiente. Não seria suficiente, é isso. Nem 2 dias seria suficiente, porque esse nem tema um mês, é nem um enorme, ano. É enorme. Então ficou o essencial, dizendo ao nosso pastor, muito obrigado por nos honrar com a tua presença no dia de hoje. Nós agradecemos a todos os nossos telespectadores, dizendo que ficou o essencial. Não se esqueça, o melhor canal religioso é este. Acompanhe o nosso programa, vá, subscreva o nosso canal, deixe teu like, assine o sininho das notificações para estar informado de todo o conteúdo religioso. É o que vos falo, sou o Ângelo Jovete, o apresentador desse programa. Até já. Shalom.